Nesse clima animado aqui que a gente começa a fofoca antes de gravar com vocês, começa mais um podcast do Rede Pará de Turismo. Eu, Dani Filgueiras, Cristina Raine. Olá, tudo bem? E aí, Júlio Meia? Prazerzaço estar aqui. Bem-vindo. Obrigado. Satisfação. Aliás, muito legal a gente se encontrar aqui nesse podcast, o primeiro aqui do turismo, que bacana. Nossa, é uma honra pra gente. Beleza. E aí, Dani? Vamos começar? Vamos. Por que a gente convidou o Júlio para vir para esse podcast? Porque ele está fazendo um trabalho muito show em cima de duas rodas. Bike, bicicleta. É, isso aí. Aqui no Pará, na Amazônia e no Brasil. Fala um pouquinho disso, dessa trilha. São mais de 130 no Brasil. Aqui no Pará, a gente está com quantas trilhas? Agora a gente já está com 2 trilhas formatadas aqui no Pará. Uma na região do Nordeste Paraense e uma que está nascendo no Marajó. Né, na Resex de Soure, muito bacana também. E a gente faz parte de um movimento que está crescendo muito no Brasil, já é um movimento que aqui no Brasil é novidade para a gente, mas no mundo inteiro isso aí já há um século já vingou, que é o movimento das trilhas de longo curso, né? Sim. Então são as trilhas de longo curso, conectando as paisagens, conectando as pessoas, né? Como está fazendo agora. Conectando cenários, ambientes. Isso. Então, não só uma trilha, não só um caminho, mas sim uma ferramenta de desenvolvimento. Então, a gente quer fazer de uma trilha, de um caminho, uma ferramenta de desenvolvimento social, econômico, sempre com o foco, em última análise, de conservação, né? Então, não é o turismo pelo turismo, mas um turismo pela conservação, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, pela inclusão, né? Então, Júlio, essa é a pegada. Bora voltar só uma casinha aí dentro do processo. É a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Eu estou lendo aqui na logomarca que apareceu. Quem está acompanhando no YouTube está vendo a logomarca aqui passando. E conta pra gente o que é a Rede Brasileira, o que é trilha de longo curso, para a gente poder chegar aqui no Pará. A Rede Brasileira de Trilhas, ela é uma rede voluntária, né, que começou há mais de 20 anos no Rio, sendo ali criada, sendo construída com um embrião ali na trilha Transcarioca, que é uma trilha de 213 quilômetros dentro da cidade do 213? Rio. E que conecta 8 áreas protegidas, conecta 8 unidades de conservação, entre elas, né, o Morro da Urca, né, e a mais conhecida, com certeza, o Parque Nacional da Tijuca. Então, o movimento de voluntários ali, com os servidores do ICMBio, criou a Transcarioca, criou essa nossa técnica hoje de sinalização. E o ICMBio abraçou isso aí, no final das contas, e em 2018 foi criada, inclusive, uma portaria legitimando isso, uma portaria interministerial do Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, criando a Rede Brasileira de Trilhas. Então, a nossa associação, ela é o braço da sociedade civil que faz essa coisa toda funcionar, né? E essa portaria de 2018, ela criou, então, uma instância governamental. Isso é maravilhoso, porque é a sociedade civil estimulando e criando, fortalecendo política pública. E a gente agora teve, recentemente, também a portaria número 500, de 2020, que consolidou as pegadas, né, da trilha como uma marca oficial do Brasil de trilhas de longo curso, né? Então, a gente atua no Brasil inteiro estimulando essas trilhas, organizando, criando uma estrutura de governança, não de hierarquia, né, mas onde todo mundo possa compartilhar suas experiências e um ajudando o outro, e nessa troca de experiência a gente fortalecer essas trilhas de longo curso no Brasil todo. Me diz uma coisa, você estava falando que a trilha ela começou um pouco com a sociedade civil, indo para os parques, áreas de preservação, e foi assim que nasceu, se estendeu para matas, florestas, e aí vocês entenderam que podia cada vez ir mais longe, ultrapassar fronteiras, divisas, e aí foi crescendo esse sistema de mapeamento de possibilidades de trilha no Brasil e chegou no Pará e na Amazônia. Como é que foi isso daí? Sim, a coisa a gente está ultrapassando tantas fronteiras que hoje a conversa já está no nível de uma trilha latino-americana, né? A Bolívia já
também já acenou e hoje já utiliza as pegadas amarelas e pretas. Equador também já utiliza as pegadas amarelas Que e são pretas. essas aqui, né? Exatamente. Essa é a nossa da trilha Amazônia Atlântica, que Ela é a nossa mostra, trilha mostra um aqui do canoeiro ali, Nordeste um Paraense. pescador, né? Tem um Isso. caranguejo, muito bacana a trilha. Exato. Então, quem Muito está bacana ouvindo mesmo. aí o podcast não está conseguindo ver, porque a gente está falando sobre a Mas sinalização. identifica, né? Tem que Entra aí identificar. no YouTube, que consegue também nas redes da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, que vai conseguir acompanhar aí Exato. essa pegada. É uma pegada de bota, gente. É uma pegada de bota com o desenho do mapa do Brasil. O início dessa tua pergunta foi que o pessoal que foi ali rompendo fronteira. E esse romper fronteira, eu acho que a primeira fronteira foi essa, assim, que a gente percebeu que todo mundo que hoje está na trilha, de certa forma, é um trilheiro, um montanhista, um canoeiro, Sim. alguém que já frequentava o ambiente natural, mas percebia que aquilo ali não era inclusivo. Né? O caminho era só para quem sabia. Então, para você fazer uma trilha, você tinha que conhecer alguém que conhecia a trilha, né? Perguntar para a pessoa. Quando chegava num lugar, ir perguntando, muita gente se perdendo. Ele falou, não, isso aí, se a gente quiser que essas áreas sejam preservadas, se a gente quiser que essa coisa seja uma política pública, a gente tem que incluir o maior número de pessoas. Né? Então, para isso, a gente precisa o quê? De uma trilha sinalizada. Né? Onde qualquer um possa ir a qualquer momento. Né? Sozinho, pode. A gente não indica nunca, né? Essa sinalização é assim, tipo, estou indo por aqui, até para as pessoas não se perderem, por exemplo, ou serem direcionados para algum ponto de apoio, para alguma sede, para alguma comunidade. Né? O que significa essa sinalização? A sinalização ela é, antes de tudo, uma ferramenta de navegação. Sim. Né? Então, hoje a gente trabalha uma seta com a logo da trilha dentro da seta. Então, você tem, por um lado, uma sinalização bem intuitiva, né? Onde a pessoa fala, a seta está para cima ali, você segue em frente. A seta está para a esquerda, você vira à esquerda. A seta está para a direita, você vira para a direita. Orienta mesmo. Antes de tudo, ela é orientação. E com a logo, onde você formata ali, você mescla essa seta com a logo, você consegue dar uma identidade para aquela marca. Então, quando você dá uma identidade, você consegue dar uma sensação de pertencimento para todas as comunidades, todos que usufruem, né, que usam ou vivem naquele território, né? E você também consegue dar oportunidade de venda de souvenir, né? Então você dá oportunidade de geração de renda, você cria uma identidade para aquele caminho. Então você tem tudo isso. Então, por um lado, ela é bem intuitiva, por outro lado, ela é um mecanismo de identificação, de validação do lugar mesmo, né? Tipo, se eu passo num lugar e vejo a marca de vocês como uma sinalização, eu identifico aquele lugar é um lugar de pouso, de parada, um lugar seguro, um lugar que foi testado, né? Um lugar onde tem uma estrutura. Ajuda a organizar também, né? Se vocês podem até, inclusive, passar por algum local que ainda não está devidamente estruturado para atender, mesmo que seja nessa vibe mais simples. E aí, esse grupo, né, essa ONG, acho que ajuda a estruturar. A gente pode chamar de ONG? Ele pode chamar, porque é uma associação, né? A Rede Brasileira de Trilha é uma associação. E isso ainda vai mais longe, porque quando a gente utiliza a marca da Rede Brasileira de Trilhas, que é um formato de uma bota com o Brasil no meio, essa é a logo da rede, mas cada trilha utiliza a tua marquinha de bota ou alguma coisa similar com uma identidade própria. Sempre amarelo e preto. Por que amarelo e preto? Porque é a marca da sinalização que o DENIT usa, que o DETRAN usa. Essa é a sinalização que você visualiza na mata, que chama atenção, né? Faz sentido. Né? E quando todas as 130 trilhas da rede hoje no Brasil toda, quando você visualiza... Olha, a verde é amarela. Eu troquei de última hora, tá? Com a produção amarela ficou até arroz. Exato. E aí, quando você vamos lá, a gente chega lá na trilha, você olha a sinalização, acha uma graça, muito legal, tira uma foto, você coloca lá na sua rede social. Qualquer pessoa no mundo inteiro que olha aquilo ali, ela pode falar, ela pode identificar e falar, antes de tudo, essa trilha no Brasil. Então a gente dá uma marca das trilhas do Brasil. Você começa cada vez mais a fortalecer a sua marca, a ser representativo. Aqui no Pará a gente tem quantas trilhas que foram mapeadas, identificadas pela rede? Olha, teve um esforço que é a Rota do Guarumã, que é uma trilha, né, que
Foi criada há uns 3 anos. Dentro ali, que vai entrando pelo Parque do Tinga até o Refúgio de Vida Silvestre, que o pessoal conhece como a área da Pirelli, né? Aí depois Marituba, eu acho, isso, né? Exato. A trilha Amazônia Atlântica, ela é a conexão. Ela sai dali do final da Roda do Guarumã, ou seja, do final da Fazenda da Pirelli, ali no ramal do Taiaçuí, em Benevides, e segue até a Serra do Piriá. 412 quilômetros. 14 municípios. 14 municípios. Todos aqui do Nordeste, né? Isso. E a gente tem alguns movimentos que estão iniciando, né? Então a gente tem agora que está nascendo a Rota da Costa Marajoara, a trilha da Costa Marajoara, que é na Resex de Soure. Da Costa Marajoara? Isso, é em Soure, na Reserva Extrativista de Soure. Dentro da Resex, um lugar maravilhoso que a turma do ICMBio tá começando a tocar lá. Para quem não sabe qual é a área da Resex de Soure, é onde está ali a Praia do Pesqueiro, a Praia do Céu, a Praia do Cajuúna. Tá tudo dentro da Resex de Soure, aquela área de manguezais, assim, você passando mais ou menos daquele circuito de Fazenda São Jerônimo, Mironga, já começa a área da Resex. Exato, E aí dentro é praia, é mangue. Como que está sendo pensada essa trilha? Isso, é na praia, mangue, pegando toda aquela vegetação ali bem característica, aquele manguezal único do Marajó, de Soure, né? Pois é, conta então, aí. Uma paisagem aí a gente singular. vai de bicicleta, a gente está numa turma, né? Vai parando, toma um café numa determinada praia, aí segue a trilha, para tomar um banho. Vocês param de tempos em tempos. A gente curte o caminho, com o ambiente. Isso que a gente quer saber. Se não for... Você pode trilha de longa distância, você pode passar dias aí pedalando. Eu fico pensando, trilha de longa distância, 400 quilômetros. Quantos dias eu vou fazer essa trilha de bicicleta? Uns 30 dias, porque eu vou parando, assim, vou... Quantos quilos eu perco? Gente, contem comigo. Vamos fazer uma trilha daqui lá pra... o pessoal chega com menos peso. Pra Viseu, né? Viseu. Daqui pra Viseu. Eu vou contando os municípios, assim. Eu vou dormir nesse aqui. Eu vou comer. Passo uns 3 dias morando lá e depois eu continuo. Mas eu chego. Vou sair da trilha, vou voltar. É uma experiência que deve ser fantástica. Te perguntando isso, porque quando tu falas da trilha, que sai de Belém, que vai até a Pirelli, que sai da Pirelli e vai até Viseu, eu consigo enxergar a bicicleta nesse processo, porque tu tens asfalto, tu tens as trilhas, tu pensas num caminho. Quando a gente está falando aí da área da Resex de Soure, a área visível para quem frequenta, ela é relativamente pequena. A faixa de areia, porque você ir para o céu tem que pegar um barquinho e atravessar. A ideia é fazer essa conexão, enfiar a bike numa canoa. O que vocês estão pensando aí nessa loucura? Exatamente. Exatamente. É onde mora a loucura que a gente gosta de ir. Mas é para todos os públicos, né? Quem está pedalando, quem já é veterano do pedal, quem nunca pedalou pode ir também. Todo mundo pode usufruir dessas trilhas. Primeiro porque essa trilha pode ser feita as trilhas da Rede Brasileira de Trilha, de forma geral, podem ser feitas a pé, elas podem ser feitas de bicicleta, elas podem ser feitas de canoa, de caiaque, né? Então, a cavalo, né? Cavaleiros e cavaleiras, né? Todos estão convidados, né? E as trilhas... Cavalo, que louco! Fazer uma... No Marajó dá, fazer no Puruca. Dá, até de búfalo. Eu ia falar isso. Mas a informação que eu tive da última vez... o pessoal do ICMBio aí... Tu eras do ICMBio, tu vai poder me dizer. Mas a última vez que eu ouvi isso, a Resex de Soure tem uma particularidade que não deveria ter búfalos na área por conta de uma particularidade marinha, não é isso? Bem lembrado. Bem lembrado. Não, é por causa da característica que tem a ver com mangue. Eu sou meio leiga, né? Mas o mangue, praia, que a gente não deveria... O búfalo não deveria pesado, estar nessa região, pesado, porque ele é um animal que ele acaba... Ele é grande, né? Ele não tem muita noção. Ele é bonzinho, mas ele é grande. Tudo tem seu lugar, né? Ele acaba destruindo uma área. Eu aprendi isso, por incrível que pareça. Inclusive, né? 30 e poucos anos de Soure e aprendi isso na minha última viagem para lá. Como é que pode, né? É porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente tá sempre eu achava fofinho e agora já não acho mais.
Mas eu achava fofinho quando eu chegava na praia e via o búfalo. Ai, que legal o búfalo. Agora eu já não acho mais, porque agora eu entendi que não é mais legal o búfalo estar ali. Não é legal nem pro búfalo, inclusive. Então, exato. Tudo tem seu lugar e o lugar de búfalo não é no mangue, né? Não vou entrar muito nesse método. Mudei na visão. Não é que não tá... Eu vou até abrir um parênteses aí pra não acontecer de entender errado. Não é que o búfalo não pode estar em Soure. Ele não pode estar na área da Resex, pelas particularidades de proteção. Sim. Mas, no caminho para chegar na Resex, a gente tem uma série de fazendas que oportunizam a gente a ter essa vivência com o búfalo. Da Resex ali, e aí a gente tem, inclusive, uma série de problemas, né? Da área protegida. Hotéis que estão avançando, tem uma série de coisas. Já que a gente falou, eu citei aqui a questão do hotel, me leva a falar a palavra turismo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como a rede brasileira de trilhas vem contribuindo na formulação de novos pacotes turísticos nesse contexto atual. Que se diga, desde que vocês estão se regularizando, crescendo, 2018, 2017 para cá, e aí a gente passou aí no meio de uma pandemia, que tudo recuou e voltou com uma cara nova. A gente percebe que o momento é aquele momento que a gente vem tentando pedir licença para se mostrar. Vamos ter consciência e trabalhar o meio ambiente como um parceiro turístico, como possibilidade de conhecer e ter essa relação de experiência de visitação turística num processo mais simples, mais barato, mais respeitado, mais consciente, que é isso que a gente faz, né? Que todo esse seu esforço do ICMBio, nossos esforços voltados para divulgar as possibilidades do segmento do turismo ambiental, do turismo ecologicamente correto, etc. Então eu fiz assim, um apanhado para você me falar nesse contexto, como é que vocês vêm contribuindo com essas novas rotas ecologicamente corretas. A rede, ela tem um tripé, né, que a gente fala, que uma é recreação, né, recreação e lazer, a outra é a geração de renda e a terceira é a conservação. Então, quando a gente fala recreação e lazer e geração de renda, né, a gente está falando justamente de mapear todos os serviços turísticos que acontecem e também as oportunidades que existem ali, né, identificar ali o potencial turístico que ainda não é explorado, né, e aí estimular isso aí. Então, quando a gente faz uma trilha sinalizada, a gente oportuniza que aquilo ali se efetive, que a gente possa dar continuidade na prestação daquele serviço. E muita gente que às vezes presta serviço numa temporada, uma vez por ano, não consegue se manter na atividade turística porque não tem essa continuidade do serviço. Então, quando a gente vem e sinaliza uma trilha, a gente possibilita isso. E isso é uma estratégia muitíssimo interessante. E quando a gente qualifica esse prestador de serviço, essa geração de renda, a gente estimula essa geração de renda, a gente também atinge a recreação e lazer. Por quê? Porque o nosso objetivo é que as pessoas possam ter recreação, possam ter lazer no ambiente natural da melhor forma. A gente quer trazer uma qualidade melhor para a experiência das pessoas na vida ao ar livre. Né? Então, qualificando esse serviço, as pessoas recebem... Porque às vezes a pessoa... Eu vou falar aqui, muitas vezes alguém já se viu nessa situação. Você vai para o interior aqui do Pará ou em qualquer lugar do Brasil, você está com dinheiro no bolso e não consegue gastar. Né? E às vezes as pessoas que moram em lugares maravilhosos, você está ali querendo visitar, veem o visitante passando, os turistas passando, e não conseguem acessar aquele turista. Né? Ela fala assim, como é que eu faço disso uma renda para mim? Né? Como é que eu gero emprego? Né? Então a gente vem e conecta esses mundos. Né? E quando a gente faz a geração de renda a partir do ambiente natural, quando a pessoa ela se educa, né? A gente vê educação ambiental já ali dentro, para uma melhor qualidade de serviço, aí a gente começa a perceber o quê? Uma valorização daquele patrimônio natural, daquele patrimônio cultural. E quando você tem uma valorização daquilo, quando você conhece aquilo, você quer preservar. Sim. E aí vem o terceiro tripé, que é da conservação. A mudança de consciência. Exatamente. Então, por isso que a gente fala, não é o turismo pelo turismo. Não é gerar renda por gerar renda. Sim. Mas como a gente faz isso? Qual que é o propósito disso? É aquela pergunta, não é se a gente quer desenvolvimento. Todo mundo quer desenvolvimento. Agora a pergunta é, qual o desenvolvimento que a gente quer? Né? Então, esse é o nosso terceiro tripé que a gente fala. Então, quando a gente cria as trilhas, a gente sempre procura conectar
áreas protegidas, áreas naturais, que a gente faz, então é o quê? Em última análise, criar corredores ecológicos. Então a Rede Brasileira de Trilhas, em última análise, a nossa missão maior, eu vou botar aqui, é por meio do ecoturismo, por meio da recreação de maior qualidade, a gente criar corredores ecológicos, conectar as unidades de conservação, conectar as áreas protegidas E do quando Brasil. a gente às vezes fala de área de preservação, área protegida, aquilo está muito distante da gente, né? Fora as resex que foram criadas pós lugares que já eram de movimento turístico, as foram criadas antes. Vamos pensar assim, uma área que é isolada, uma área que é preservada, o público, de forma geral, acaba não acessando muito aquele espaço. E aí, quando você entra com Às uma vezes até trilha... falta de conhecimento, né? De conhecimento, às vezes até por questões de restritivas mesmo, de uma instituição, por exemplo, tem o IBAMA, ICMBio, você não acessa áreas com toda facilidade. E aí, quando você cria uma trilha que você consegue casar te autoriza a entrar nesse espaço. ela te dá esse autoriza, passaporte, né? De que eu posso sinal verde, adentrar eu posso ir, né? uma comunidade quilombola sem agredir essa comunidade quilombola, sem destruir uma área que é de proteção ambiental, acessar isso de forma organizada. Mas é isso que ele disse, Dani. Né? Além de autorizar a gente a entrar, a gente acaba se educando para entrar nesse lugar. Isso. E aí a gente tá com essa sinalização, tá com essa experiência, porque sim, tem as pessoas que vão nos acompanhando esses novos grupos, né? Porque é uma dinâmica constante. E aí eu vou aproveitar para te perguntar, tem aí essa relação também com o segmento turístico, que é muito importante, que eles estudam muito para isso, que são os operadores de turismo, porque eles também precisam ter uma nova experiência, vivência disso daí, porque é diferente do mundo. É muito fácil você formatar um pacote, um roteiro, a partir de um hotel que existe, de um restaurante que está ali, de uma estrada que você passa e está asfaltada, entendeu? É muito fácil, né? A lei do mínimo esforço, né? E você ter esse outro olhar. Vocês trabalham com os operadores e trabalham também essa educação. Tem essa... É bem-vinda essa parceria, Isso. essa relação. Vocês serem os professores deles, por exemplo. O nosso propósito de rede, né, é justamente essa, de conectar todos esses parceiros, né? Então, a gente não faz nada, ninguém faz nada sozinho, né? Então, o propósito é que que o turismo ele acabe se desenvolvendo em função dessas parcerias, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai formatar uma trilha, quando a gente está implementando uma trilha, a gente procura qualificar esses serviços. Então, quando a gente faz isso, a gente normalmente está acompanhado ali das organizações, dos operadores turísticos que precisam operar, das secretarias de turismo, né, dos municípios, das esferas estaduais, do Ministério do Turismo, certo. O Sistema S, né? Então, certo. Todo mundo vira parceiro aí, né? De alguma forma, então a gente começa a procurar formas de criar modelos de parceria mais adequados para cada território desse, para fazer funcionar esses serviços, né? Então, quando a gente fala em ambientes naturais, quando a gente fala em explorar produtos que ainda estão ali invisíveis, né? Então, a gente está falando muitas vezes de turismo rural, de ecoturismo, e essa turma é uma turma que está muito... Normalmente está à margem da gestão pública. Todo o pacote. Né? E aí, isso que é um negócio interessante na série de longo curso, porque quando a gente fala turismo nesses lugares... Para fazer turismo nesses lugares, você não precisa de pontes magníficas, você não precisa de asfalto. Você nem vai procurando isso, né? Exato, mas você está fugindo disso. Né? Então, você consegue, com algum nível de organização, prestar um serviço interessante. Muito. Né? Muito. Então, às vezes, com um banheiro razoável e com uma água pura... Sim. Você faz milagre. E aí tu entras numa questão que é o que eu sempre falo, assim. Às vezes as pessoas falam, tal lugar, aqui no meu lugar não dá porque não tem investimento, porque o governo não investiu, a prefeitura não investiu, porque o asfalto não chegou aqui nesse lugar. Eu acredito muito no turismo, nisso que você está falando, que a gente consegue fazer turismo sem mega estrutura. Né? Para o cara que está de bike, o asfalto talvez não é o mais legal, é o legal a trilha ali,
né, sem asfalto, vai a trilha de areia, o igarapé que você para, é a ponte de madeira. É o que te interessa dentro desse formato. Eu acho que tem lugar para né? todos os tipos Exatamente. de turismo e todos os tipos de gosto. E aí, Dani, a gente entra... Eu nunca vou me esquecer, eu queria uma parte aqui, quando uma vez, numa reunião com representantes de turismo, eu não vou citar nomes, obviamente, mas tinha um cidadão que era proprietário de um hotel, de uma rede de hotéis. Isso foi aqui no Pará, hein? E foi complicado, porque assim, a gente estava conversando sobre as possibilidades de viagem, de turismo, tarará, e eu pedi a palavra e falei que eu não necessariamente precisava, que o meu gosto pelo turismo era o turismo mais ambiental, mais ecológico e mais de lazer, de aventura e etc. Na ocasião, já faz algum tempo. E essa pessoa então falou assim, minha filha, eu acho que você está muito enganada. Quer queira, quer não, o único turismo que existe é o turismo de negócios e é o turismo 5 estrelas. Aí eu olhei para a cara desse cidadão, e ele era presidente também de uma entidade na ocasião, e eu acho que ele quer ver, ele não gostaria de encontrar comigo novamente, porque assim, eu dei, obviamente, o meu ponto de vista muito contrário a ele, e isso já faz um bom tempo. E hoje, passado o tempo, eu estava sendo picada pelo bichinho do turismo, sabe? Naquela ocasião ainda, alguns anos atrás. E hoje, com alguns anos depois, com alguma experiência que a gente vai adquirindo, em função da resposta que ele me deu naquele dia, que eu ainda não falei, mas que ele disse que não existia no Pará possibilidades nem potencial para o turismo rural. Nossa, não conheço o Pará, né? Falou uma coisa assim. Não, saber. mas é porque assim, eu realmente não vou falar o nome da pessoa, mas sim, é uma pessoa... a gente desconfia. Pois é. E aí, como que a gente, num evento de representantes, né, que estão trabalhando as possibilidades turísticas, você escuta ouvir falar uma coisa dessa. E hoje, a gente vê uma tendência, você acabou de falar, dessa promoção do turismo rural. O turismo rural está em evidência, das que a gente tem que deixar, inclusive, não pode deixar de citar, recentemente a trilha amazônica. A Rota Amazônica. A Rota Amazônica a Rota Amazônica Atlântica, da Fazenda Bacuri. Uhum. Eles agora foram certificados como a 8ª rede, a 8ª roteiro rural do Brasil, e a primeira rota rural certificada no Pará e na Amazônia. Está aqui no Pará. Tá aqui. É um comentário que, além de sem conhecimento real, ela é segregadora. Porque a partir do momento que você fala que o turismo só é de negócio de 5 estrelas, sim, você segrega toda uma população que não tem condições de realizar o turismo. Tá por trás, assim, uma pessoa que fala isso daí. Mas enfim. Que loucura. Mas foi um exemplo que deixou todo mundo estarrecido naquele. E que ali, você vê que hoje eu estava muito correta em pensar daquela forma e me indignar. Porque o turismo está posto aí com umas dezenas, centenas de possibilidades de segmentos a serem explorados, a serem mapeados, a serem organizados. E por falar em organização, a gente já entra aqui na questão que é extremamente importante. Você falou dessa relação das organizações e das entidades e dos grupos com o setor público, né? O terceiro setor, o setor privado e o setor público. Mas precisa também de uma regulamentação, porque existe aí o quesito segurança, que precisa ser considerado nesse percurso, né, nesse trajeto, e existe o quesito reconhecimento mesmo, né, para que a gente possa trabalhar nessas comunidades que a gente vai identificando, que vão se encantando com a possibilidade de uma nova iniciativa, possibilidade de trabalho, possibilidade de renda e etc. E aí eu percebo que vocês também têm esse entendimento e vocês chegam nas tais comissões de turismo. O que aconteceu aqui no Pará, eu tive a possibilidade de estar naquele momento trabalhando com vocês lá dentro da Assembleia Legislativa, nessa luta por regulamentar o turismo de base comunitária, que recebe uma série de produtos, uma série de iniciativas, uma série de projetos, né? E um desses projetos está incluído a trilha da Amazônia Atlântica. Fala um pouquinho sobre essa importância também desse segmento que é o legislativo, nesse contexto. Isso aí é um olhar que a gente precisa de estar atento, né, o tempo todo, porque a gente persegue, né, isso aí. Então, a rede sempre perseguiu, né, ter as trilhas de longo curso, ter as trilhas como ferramenta de desenvolvimento, como política pública,
né, reconhecido como política pública. Então, desde o início, né, então lá de 2018, a gente já tem a portaria interministerial, que é o primeiro passo, um passo importante, né, em direção a isso aí. E depois a portaria número 500, também a portaria interministerial, né? E a gente está trabalhando agora para que dentro dos estados a gente tenha também regulamentações específicas, fortalecendo redes regionais, né, redes estaduais de trilha. Né? Aqui no Pará a gente começou já um esforço para criar a nossa rede paraense de trilhas. Né? Então o projeto de lei do turismo de base comunitário é uma estratégia que pode, né, possibilitar isso. E agora a gente teve uma alegria agora no ano passado, por exemplo, o caminho do Planalto Central, em Brasília, que é um caminho maravilhoso, muito bem formatado, né? E ele foi reconhecido pelo governo distrital, né, do Distrito Federal, e num projeto de lei que foi criado, e hoje o caminho do Planalto Central, que é uma trilha de longo curso, uma trilha irmã nossa aqui da Trilha Amazônia Atlântica, né, uma trilha da rede, hoje já foi reconhecida, hoje é uma lei, né, que criou no Distrito Federal, né, um sistema distrital de trilha de longo curso. Então, o Distrito Federal já tem isso já agora no seu escopo de política pública, né? Essa rede agora que virou um sistema. E essa obrigatoriedade do setor público de ter esse olhar, né? Exatamente. E aí isso dá pano para manga para a gente poder estimular, né, os produtos, isso como produto turístico, né, como destino, né, a segurança nas trilhas também, né, que todos os operadores que estejam ali funcionando ali tenham seus sistemas de gestão de segurança. Então a gente na rede brasileira de trilhas, por exemplo, a gente tem uma diretoria de segurança, né, que hoje o diretor Eduardo já foi coronel da Polícia Militar, do Batalhão Ambiental e do Batalhão de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então a gente tem gente assim da rede brasileira de trilhas. Então a gente tem uma discussão dentro da rede de ferramentas, estratégias para poder mitigar esses problemas de segurança que existem em todos os lugares. Agora, uma coisa importante a gente dizer, são duas questões. Primeiro, se a gente criou uma trilha de 213 quilômetros dentro da cidade do Rio de Janeiro, a gente cria em qualquer lugar. Sim. Né? Aliás, meu filho é um trilheiro. A gente cria em qualquer lugar. Bom, se você trabalha com ali, todos os morros são parques. Os morros ali. Isso, a Liban Mountain Trail passa periférico ali, tem áreas da Al-Qaeda, né? E tal, e funciona. E funciona. Né? E eles são respeitadas, né? Exato. Então, uma coisa que a gente já percebe e já tem dados técnicos, né, científicos, né, que é o quê? Que a presença das trilhas, ela combate a violência. Sim. Ela combate a violência. Porque o turismo combate a violência. Né? Então a gente tem isso, inclusive, na gestão. Né? Na gestão de unidades de conservação. Então, quando a gente começa a tratar esses espaços preservados, que são aqueles espaços, às vezes, intocáveis, né, você começa a ter desmatamento, começa a ter garimpo, e quando você tem a visitação pública, você começa a afastar, porque você começa a ter o olhar da sociedade. E aí a coisa transforma. E olhar da sociedade com consciência, com consciência. E cobrança. Dani, cobrança, porque quando gosta, né? Porque se você pega, por exemplo, comenta aqui, uma comunidade quilombola, ela tá ali e passa um volume de turistas da trilha, fomentados pela trilha. E de repente vai ter uma área de garimpo na ilharga ali daquele território, a própria comunidade que antes achava que isso era bom porque ela também teria trabalho, ela já não acha mais. Não, e aquela coisa... Porque devasta, porque... Não dá mais pra enganar, né? Não dá mais pra botar qualquer coisa para as pessoas, para nós, né? Agora, cidadãos comuns, né? Júlio, quem quer fazer parte da rede, né? Como faz? Porque na nossa conversa a gente tem uma organização, vocês são super articulados, divididos em diretorias dentro das suas especialidades, do seu tempo, nas suas regiões, nas suas áreas. Mas e a população? Como ela acessa? Tanto quanto trilheiro, né, alguém que vai usufruir do trabalho que vocês desenvolveram,
quanto, de repente, um parceiro para fazer parte, um voluntário dentro do projeto. Como é que faz? Eu vou mostrar qual que é o arroba aqui de vocês. A gente tem um site da rede, que é o redetrilhas.org.br, né? Então, redetrilhas.org.br, e lá tem um cadastro de voluntários, né? Então, a pessoa pode entrar lá e fazer um cadastro eletrônico lá super simples, muito legal. E quando você faz o cadastro lá, a gente já te direciona para aquela trilha que está mais próxima de você, né? Então, se alguém se cadastrou aqui no Pará, provavelmente aqui a Trilha Amazônia Atlântica vai ser uma referência para poder colaborar, né? Ou em outro estado, em Minas, em São Paulo, no Acre, em qualquer lugar, você tem uma trilha ali próxima de você. Então, você pode colaborar. Se você é um parceiro, ali também é um canal, né, que pode possibilitar, não quero ser voluntário, mas eu quero ser um parceiro, eu quero ver como é que eu posso colaborar com esse movimento, né, que eu acho que tem o meu perfil, eu acho que tem uma sintonia com o meu negócio, tem uma sintonia com a minha índole, né, e aí você, nossa, por favor, nós temos as redes sociais, né, YouTube, Instagram e Facebook, né, e pode ficar também super à vontade para entrar em contato, né? Sempre Rede Brasileira de Trilhas. E a gente tem nossas parcerias, ela é o fundamento da rede, né? Então a gente sempre destaca aí a importância da parceria com a administração pública, né? Então assim, o voluntário é a mola, né? da rede, né? E a parceria com a administração pública e com as empresas, né? Então, as empresas locais, então, inclusive, a gente tem muito aqui na Trilha Amazônia Atlântica, por exemplo, a gente tem operadores turísticos que trabalham de forma voluntária para a trilha, né? Então, assim, isso é muito interessante porque às vezes a gente tem muitos condutores de trilha, né? Às vezes são formados em curso de formação, né? Operadores turísticos às vezes estão começando agora e às vezes ficam um pouco perdidos em como que eu posso explorar, como que eu posso fazer. E uma rede, e uma trilha de longo curso, às vezes, que pode ser implantada ali no seu território, e essas próprias empresas, esses próprios empreendedores podem fazer isso, e isso acaba estimulando o movimento turístico ali, né? Então a gente tem várias pessoas que coordenam trilhas no Brasil inteiro, que são condutores de trilha, que têm o seu negócio, né? Que são operadores de trilha, né? E às vezes a pessoa fala assim, Júlio, mas eu acho que isso inclusive, não... vocês dão treinamentos constantes, né, com relação a isso, né? Formação de condutores. Não, a gente participa de formações, isso. A gente participa de formações. E às vezes você fala assim, Júlio, mas você está falando do condutor de trilha, vai participar de uma formatação de uma trilha que é sinalizada, né? Falo, sim. E a gente já sabe que isso dá certo, né? Hoje, né? Por quê? Porque quem passa mal não é o condutor de trilha, passa mal o que a gente chama do mostrador de caminho. Sim. Né? O condutor de trilha que só sabe mostrar o caminho, esse aí não é por conta da Rede Brasileira de Trilha, mas esse aí está fadado a se extinguir. Agora, o condutor de trilha, né, que cria uma experiência para o visitante, o condutor de trilha que cria uma logística, uma estrutura, que cria uma logística, né, de visitação, né, que a pessoa vai fazer... Conhece a área que ele conhece. Tá indo. Então, ela qualifica a experiência. Esse é o condutor de trilha. Né? Esse é o condutor de trilha que nas formações que a gente participa a gente quer estimular, né? Esse é o condutor de trilha que é o futuro do condutor de trilha no Brasil. E aí cai no que tu estavas perguntando antes, né? De como os guias turísticos, as estruturas turísticas podem, né, não se apossar, mas se abraçar dentro desse processo. Uma rede, porque quando você tem é uma rede, né? Trabalha em parceria. Quando você tem alguém... Eu sempre falo que você ir a lugares que alguém já foi, te orienta dentro do processo. Mas você ir a lugares que as pessoas vivem aquele lugar, a experiência é completamente outra. E aí a gente fala de novo da Rota Amazônia Atlântica aí, que dentro desse processo, quando a gente vai fazer um passeio com eles de barco com um pescador. Né? E quando esse pescador leva a gente para o manguezal, ele não foi eu que fui lá, estudei o mangue e falei, porque esse mangue é bonitinho, esse daqui acontece isso. Não, é alguém que dorme lá no meio, que tira remédio lá de dentro, é o conhecimento tradicional, que sabe como anda lá dentro, que não se compara com alguém que foi e estudou. Não estamos aqui derrubando os estudos, eu estou falando assim que é diferente.
né? E cai nisso que você está dizendo. Com os O condutores. condutor, ele vai lá dizer, essa árvore aqui... Acho que é a questão da valorização, né? Precisa ter esse olhar para valorizar cada um no seu quadrado. E aí, vamos entrar rapidamente? Não, rapidinho. Aí com o condutor você tem uma história por trás da foto. Exatamente. A árvore não é só árvore, né? Bom, e a árvore não é só árvore, a árvore dá frutos. E eu quero saber como é que é essa relação dos trilheiros com a culinária de raiz que a gente passa a conhecer nesse Brasil todo. Porque, sim, essas comunidades, a gente acaba tendo um processo de experimentação aí, né? Não só de aprendizagem, tudo que a gente já falou aqui, mas também de reconhecer a cultura alimentar, que ela é tão diferente, às vezes, de comunidade para comunidade. Aqui na Amazônia, então, a gente, com essa diversidade toda que a gente tem. Então, como é que é isso? A gente para o que vocês mais... O que a gente pode mais dizer que é peculiar, né, na nossa culinária dentro da rota, do roteiro da Rota Amazônia Atlântica? Isso aí da trilha. Esse é um componente assim que tanto chama nome, muita desculpa, atenção. É tanto nome, a Rota Amazônia Atlântica, que às vezes você já viu que é roteiro. É porque tudo Amazônia Atlântica, a gente junta a rota, junta a trilha, vai dar tudo certo. Desculpa. Faz uma trilha na rota. Isso é muito interessante, porque no início teve essa confusão, mas a gente tem uma relação excelente da trilha Amazônia Atlântica com a Rota Amazônia Atlântica. Que a rota é maravilhosa, tem tudo a ver e é o mesmo espírito. E a trilha é um produto dentro da rota, né? Não pode ser, né? Você ainda pode trilhar a rota, vai dar tudo certo. Tudo combina, né? Tudo combina. Mas vamos lá. E essa coisa da culinária é um componente muitíssimo importante, sobretudo para a gente aqui no Pará, que é a culinária, né? Que é um carro-chefe aqui para a gente, né? E a gente não quer fazer diferente, né? Então a gente tem exemplos, por exemplo, que eu acabei até citando por curiosidade, a Líbano Mountain Trail, que é uma trilha de longo curso no Líbano. Lá, por exemplo, você faz a trilha e lá as comunidades ao longo da trilha, elas se especializaram cada uma num prato para que o turista possa passar e ter um prato diferente a cada Pará, dia. Né? Vamos já quero organizar aqui no Pará, hein? Bora já fazer uma publicação só com a culinária. Pessoal do Pará, vamos fazer esses pontos aí de comidas diferentes, né? A organizar nessa trilha Amazônia Atlântica. Pronto, a gente se se não dá para fazer de bicicleta, a gente faz a pé. Tudo depende do teu incentivo. Isso, tudo é uma estima. Aí na trilha Amazônia Atlântica a gente está, primeiro, sintonizado nessas tendências, percebendo modelos externos, como é que faz. E aí, claro, muito atento como que isso pode funcionar aqui dentro. Então a gente já está de olho nisso, claro, né? Com os dois olhos nisso, né? E aquele olho lá do estômago também, né? Porque a gente tem a possibilidade aqui de viver isso, né? Então, quando eu falo viver isso, o que eu estou falando? A gente tem a possibilidade de não só chegar num território quilombola, por exemplo, se a pessoa vai chegar lá em Bragança, chega lá no território quilombola lá do América, e chega lá e você tem a oportunidade de chegar lá e comer uma peixada maravilhosa, tomar o café quilombola deles lá, que é famoso, que é uma coisa única no mundo inteiro, você não vai tomar aquilo em lugar nenhum. Uma tradição local, que é feito somente Exato. lá, entendeu? Você pode comer uma caranguejada e melhor, você pode comer essa caranguejada no mangue. Olha aí. Ou seja, gente, me deu uma vontade agora de pegar uma bicicleta e fazer uma longa distância. E passar por um treinamento de como tirar o caranguejo do mangue. Exato. Não, então, gente, eu chegando e comendo o caranguejo já tá valendo. Não, olha essa experiência. E mais. Você pode chegar em Nova Olinda, no município de Augusto Correia, que também está lá na trilha, e também está na rota. Né? E você chega lá em Augusto Correia, lá em Nova Olinda, e você faz uma vivência, você com 20 minutos remando de canoa, debaixo da lua cheia, você chega lá num rancho, no dia seguinte você come ostra assada. Vai comer o peixe. Eu fiz lá. isso. Né? É coisa. Quando é que esquece uma coisa dessa? É uma piracaia aqui em Augusto Correia. Ela lá em Nova Olinda. E aí chega aqui em Santa Isabel, aqui na comunidade ali do Feijoal, ou ali na comunidade quilombola ali da Trindade, ou no Pitimandeu, ali em Agapi, e chega ali, pede um açaí,
Lindo. Gente, é isso. Olha, o podcast acabou aqui. A gente tá indo pegar uma bicicleta agora. Aproveitar que Júlio tá aqui e seguiu, partiu. Vamos fazer trilha, porque o meu sonho é 400 quilômetros. Não, e uma coisa que A gente vai naquelas duplas, amiga. Eu e você. Eu não posso deixar de falar... O importante é chegar no açaí, entendeu? Eu não posso deixar de falar que quando a gente ajuda a formatar isso aí, ajuda a formatar esses produtos turísticos, serve para quem vai fazer esse pedal, né, que a gente já tem dados, por exemplo, na Europa, e já sabe que aqui no Brasil não é diferente, que 4% do público que vai para essas trilhas é o público que faz ela toda. Então, quando a gente formata esse trabalho lá, como eu falei, lá do caranguejo, lá que vai para o mangue, tirar turu, comer caranguejo, né? Lá no América, quando a gente cria esse produto lá, né, cria esse roteiro lá com eles, serve para quem vai fazer todos esses 400 quilômetros de bicicleta, serve para um morador de Bragança, de Tracuateu, de Augusto Corrêa, ou até de Capanema ali, que quer dar uma pedalada e ir lá e fazer essa experiência. Também para o turista que chega aqui e quer conhecer isso. E serve para quem mora na região e quer ir lá e vai lá de carro, para com a família e faz o serviço. Então, assim, todo mundo ganha. Ninguém fica fora das trilhas de longo curso. O negócio é a experiência. Se dá o direito de se abrir para as novas experiências turísticas mesmo. O que a gente pode fazer? Está aqui do lado, né? É o ir e vir. E o momento é esse, né? O turismo, a movimentação do turismo doméstico, é o reconhecimento de que qualquer coisa pode ser um potencial e que pode ser aproveitado. E super parabéns por esse trabalho que vocês executam. A gente está aqui nessa brincadeira, nesse bate-papo, mas foi especial. Foi realmente especial, porque a gente sai com mais vontade de conhecer, com mais vontade de viajar, consequentemente com mais vontade de aprender, né? E poder falar com mais propriedade desses atrativos todos turísticos que a gente tem. Muito bacana, muito parabéns pelo trabalho que vocês executam, pelo seu trabalho, e a gente conhece a força desses tentáculos, assim, porque é muita coisa que envolve, né? Não é simplesmente você pegar o pedal e você sair pedalando. Eu imagino quanto você não teve de experiência com toda essa turma de ciclistas aí para chegar hoje nesse roteiro reconhecido, nessa trilha reconhecida aqui no Pará. Muito bacana. A gente que agradece, pra gente é uma honra, né? Falo que para mim é uma honra estar aqui representando os 64 voluntários da Trilha Amazônia Atlântica que a gente tem até hoje e, de certa forma, representando os quase 1000 voluntários da Rede Brasileira de Trilha, né? É um trabalho de todos nós e comunicar é uma parte fundamental do nosso trabalho. E a gente agradece, né, o podcast aqui, a gente agradece vocês por dar essa oportunidade da gente ter esse papo maravilhoso, né, que a gente pode passar horas aqui conversando que nunca termina, né? Fortalecer a comunicação, né? Verdade. Com a Rede Pará, com a Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo. Queremos vocês lá. E é isso. Júlio, esses espaços. muito, muito obrigada. Obrigado por mostrar que o Pará realmente cada vez mais é uma caixinha de surpresas. Quando a gente pensa que a gente já sabe de destinos incríveis aqui, aparece sempre alguma coisa, mas só hoje aqui a gente falou sobre as comunidades quilombolas, que ainda não é uma atração muito explorada no ponto de vista do turismo, né? Eu falo por mim que sempre passeio, visito, viajo, ainda não é uma experiência que eu vivi, então já saio daqui cheia de ideias, cheia de vontade também de conhecer novos lugares, e bacana a rede contribuir para isso. Então a gente termina, eu peço para te falar teu arroba aí, letra por letra, para as pessoas poderem seguir no Instagram, no Facebook e também no site. @Trilha Amazônia Atlântica, né? Tudo junto, não engole nenhum A, Trilha Amazônia Atlântica. A gente tem a nossa página lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? E da Rede Brasileira de Trilhas, ou @Rede Trilhas. Também você acha lá, a gente está lá esperando lá por você, lá o teu contato, tua interação, né? Tua participação para a gente é fundamental. Então aproveito também para seguir a Cris, teu arroba? Cris Raine. Cris da Cris é C-H-R-I-S. C-H-R-I-S-H-A-Y-N-E. Mas é bonito, é bonito. É lindo. É um nome bonito. Mas é assim, quando as pessoas se acostumam... Já vai. Então, já segue a Cris. Cris Raine já acha. Para poder saber. Me segue aqui, me segue também no Dani Viaja. Dani_Viaja no Instagram. E segue o Rede Pará, né, gente? Para acompanhar aqui os podcasts. Na próxima semana a gente tá aqui batendo um papo com vocês.
eu, a Cris e um convidado especial, como foi o Júlio, nesse podcast dessa edição. Júlio Meia, da trilha Amazônia Atlântica. Prazer, obrigada, satisfação enorme estar nesse momento, curtindo esse momento, trocando essa ideia contigo. Muito obrigada.